Eu tenho trazido aqui algumas reflexões do ponto de vista metafísico, que naturalmente também é filosófico e religioso. Por experiência, por estudo, eu percebo que Deus, ele se manifestou em todos os continentes, nos quatro cantos do mundo, dependendo da pessoa, do tempo e do lugar. Deus, nesses milhares de anos da criação humana, não me cabe pensar que ele deixou a humanidade desassistida um minuto sequer. E eu penso que Deus, do ponto de vista espiritual, isso eu tenho repetido à exaustão nos nossos cursos, nos nossos encontros, do ponto de vista espiritual, Deus já legou à humanidade tudo que nós precisamos saber para a nossa evolução, para o nosso caminho, para a nossa vida ser mais harmônica, ser mais completa, termos prosperidade, alegria e felicidade. Do ponto de vista tecnológico, científico, médico, acredito que ainda estamos no início das descobertas. Mas, repito, do ponto de vista espiritual, tudo já foi trazido por sábios, por iluminados da antiguidade. E atualmente, muitos sábios, eles trazem o mesmo ensinamento do passado com roupagem nova, mas nós sempre estamos voltando ao passado, mesmo que aparentemente seja uma novidade. E Deus, dependendo do tempo, pessoa e lugar, ele enviou esses sábios, esses iluminados, naturalmente de forma diferente. Mas a ignorância, o espírito de seita, o sectarismo, trouxe uma compreensão errada a muitos religiosos, a muitos filósofos, no sentido de que só a sua filosofia, só a sua religião é verdadeira. Imagina vocês se lá no ano 500 antes de Cristo aparecesse na China uma pessoa de característica, por exemplo, africana, pregando coisas sobre Deus. Não seria ouvido. Ou o contrário, se em Jerusalém, no ano exatamente quando Jesus nasceu, ao invés de aparecer um galileu, um judeu com características físicas de Jesus, aparecesse um chinês do nada pregando coisas sobre Deus, também não seria ouvido. Da mesma forma, nas tribos indígenas, por mais evoluídas que fossem, quando apareceu o homem branco, causou um certo espanto. Então Deus manifesta-se dependendo da pessoa, do tempo e do lugar. E certo é que ele se manifestou em vários locais. Por isso que quando nós pegamos a essência de todas as religiões, é a mesma coisa. Eu costumo comparar com, se fosse, por exemplo, refrigerante, Guaraná, por exemplo, ou mesmo cerveja. Imagina o Guaraná, você tem vários tipos de Guaraná, várias marcas. O rótulo é diferente. Uns mais chamativos, outros menos chamativos. Mas se você beber o Guaraná, a diferença é muito pequena. As religiões também são desta forma. O rótulo é diferente, mas a essência, se nós tomarmos a essência, nós percebemos que é praticamente a mesma coisa. Mas nós temos que fazer o esforço de querer tomar, de querer conhecer, para entender que é a mesma coisa. Eu quero trazer aqui hoje um grande filósofo da antiguidade chamado Lao Tse. Ele nasceu em 570 anos antes de Cristo, na China. Lao Tse hoje é uma das três vertentes que determinam, que formaram a cultura filosófica religiosa de todos os chineses. Praticamente 1 bilhão de chineses, tem mais de 1 bilhão, mas 1 bilhão de chineses, é quase 5 vezes a população brasileira, seguem praticamente uma tríade religiosa, entre os quais Lao Tse está inserido. Lao Tse tem uma frase belíssima chamada, que se fala: saber e não fazer ainda não é saber. Saber e não fazer ainda não é saber. Isso é uma verdade muito profunda, porque muitas vezes nós divulgamos coisas, nós falamos coisas, nós ensinamos coisas para as pessoas que muitas vezes nós não fazemos. E como diz Lao Tse, saber e não fazer ainda não é saber. Então, por exemplo, eu sei que
eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu não amo o próximo, e o próximo é qualquer pessoa que está à minha frente, como a mim mesmo, eu ainda não sei. Parece que eu sei. Ah, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, que é outro ensinamento cristão. Mas eu não perdoo, eu guardo mágoa, eu guardo rancor. Eu ainda não sei disso. Parece que eu sei. E fico divulgando, colocando meme, postagens no Facebook, no Instagram, como se aquilo fosse uma verdade para mim. Mas se eu não aplico, eu ainda não sei. Então, Lao Tse traz essa grande verdade que nós temos que fazer as coisas que nós achamos que sabemos. Ao fazer uma coisa, aí sim é o saber verdadeiro. Eu gostava sempre de um exemplo que uma vez eu fui com meu pai no médico e a consulta era para mim. E naquela época podia se fumar em ambientes fechados e o médico acendeu um cigarro e ofereceu para meu pai que também fumava e os dois começaram a fumar. E o médico conversando com meu pai, falando quanto o cigarro fazia mal e não sei o que, meu pai concordando com ele. E o médico falando que o cigarro fazia mal. Eu era criança, tinha 10, 12 anos de idade, eu bati o olho no cinzeiro do médico, tinha um tufo de bituca de cigarro. É ali, eu fiquei ali pensando, mas se faz mal, como é que esse homem fuma desse jeito? Meu pai também fumava. Então aquele médico e o meu pai, eles não sabiam ainda que o cigarro fazia mal, embora eles falassem que o cigarro faz mal. Ora, se eles soubessem de verdade que o cigarro faz mal, eles não fumavam. Aí sim, de fato, é o saber. E para fechar esse ciclo de mensagens rápidas sobre a essência de todas as religiões, como se fosse a mesma coisa, tem uma outra frase de Lao Tse, que é a regra de ouro do taoísmo. Aliás, Lao Tse ele escreveu um livro chamado Tao Te Ching, que é o livro de Deus, por isso que chama-se taoísmo, a filosofia de Lao Tse. A regra de ouro do taoísmo diz o seguinte: considera o lucro do teu vizinho como seu próprio lucro, e o prejuízo do teu vizinho como se também fosse seu. Coincidentemente, tem no cristianismo uma frase muito parecida: não faça aos outros, ao teu vizinho, aquilo que você não quer que faça para você. Ou seja, se você fizer o bem para o seu vizinho ou o mal para o seu vizinho, você não gostaria que fosse feito mal para você, apenas o bem. Então, praticamente todos os ensinamentos filosóficos e religiosos da antiguidade, quando a gente começa a analisar com desapaixonado, com racionalidade, nós percebemos que Deus é o mesmo em todas as religiões. A fonte que emana toda a sabedoria universal é a mesma fonte, é a fonte única de Deus. E Deus, por sabedoria, por não nos deixar desassistido em nenhuma região do planeta, ele enviou diversos iluminados, diversos seres com diversas características em vários locais, com mensagens, com rótulos diferentes, mas na essência o mesmo. A essência da salvação, a essência do amor, a essência da cura, a essência da ligação do ser humano com Deus, um elo que ao se romper provoca desarmonia financeira, familiar, desarmonia no trabalho, desarmonia mental, desarmonia no corpo. Uma vez esse elo do homem com Deus perfeitamente conectado, há assim toda a harmonia, tudo aquilo que nós merecemos. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas do universo, essência de todas as religiões. Religião, Senhor, é uma ponte. Religião não pode ser muro. Religião é material de construção e nós podemos fazer com esse material de construção pontes ou muros. Mas permita-nos, Senhor, que o nosso coração desarme das coisas, dos espíritos de seitas, daquilo que nos separa e possamos nos armar da união, da concórdia, do amor, da harmonia, do verdadeiro perdão, da gratidão e do louvor mútuo. Eu, com a minha fé, louvo a fé do outro, até porque a fé é para o mesmo Deus, um Deus de amor, um Deus de alegria, um Deus de perdão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado.